eu acho que até, Léo, antes de mais nada, dentro dos questionamentos que tu anotaste aí, trouxe, né, a questão de como é que fica, se uma profissão pode entrar no exercício da outra, né, mais ou menos isso. E a questão também da função dos conselhos, né? Eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, um entendimento qual é o papel do conselho, né? O papel do conselho, então, é fiscalizar, né, as ações dos profissionais de enfermagem, né, autorizar essa inscrição como profissional de enfermagem, porque é a lei que nos regulamentou e que dá o direito para os profissionais de enfermagem exercer a sua profissão. Então, acho que e quando a gente entra no termo fiscalizar, e nós trabalhamos muito dentro do conselho, porque o conselho é um conselho profissional, conselho de ética, né, de processos de enfermagem, né, nós abrimos muitos processos, então cada vez que um enfermeiro lá na ponta comete, né, um erro, alguma coisa que possa estar prejudicando a população e que chega ao nosso conhecimento, isso é feito um processo ético acompanhado, né, e depois do processo desempenhado, cabe ou não com penalidade ou absolvição. Sim. Vai depender. É um tribunal de ética, na verdade. Sim. Então, esta é a nossa preocupação. Então, com esta preocupação, é que o Conselho Federal tentou regulamentar, não era entrar numa esfera, é qualificar aquilo que já se fazia. Né? Mas já se fazia, mas esses antibióticos, esses 3 novos citados aqui, por exemplo, não se prescrevia antes, ou prescrevia já? Prescrevia. Já prescrevia? Prescreviam. Em algumas atividades, sim, se prescreviam. O que nós nos preocupamos... Mas aí na receita lá, o enfermeiro assina... que o profissional de enfermagem... Porque assim, a diferença da receita de um protocolo é diferente da receita do Marcelo. Né? O Marcelo, o paciente vai lá consultar com ele, vai botar o nome do paciente, a posologia, o nome da medicação e quantas vezes é para tomar por dia, quantas vezes por semana, a data e assina e ele vai na farmácia e compra. Isso. Para a enfermagem, tem que estar incluído na receita o protocolo correspondente que libera a prescrição daquela medicação. Aí, mais assinado pelo enfermeiro. Assinado pelo enfermeiro. Não precisa ter assinatura do médico. Não precisa ter assinatura do médico. Mas ele tem que estar na receita informado qual protocolo é correspondente ao uso daquela medicação. Porque aí tu vai saber, sei lá, vamos supor aqui, né? É uma amigdalite, é uma otite, é uma faringite, né? Então, de acordo com o protocolo da receita. Mas vamos lá, a gente volta para o tal protocolo que eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entender. Esse protocolo, ele passa por uma avaliação do enfermeiro que configura ali um diagnóstico. O enfermeiro está fazendo um diagnóstico, se o paciente... Faz um diagnóstico clínico, sim. Eu acho que esse é o ponto de questionamento do médico, né? Que esse é o ponto de questionamento. Esse é o ponto de questionamento. Tanto a questão do diagnóstico, quanto da indicação, tratamento, da questão de qual antimicrobiano. Por isso que assim, não dá, nessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, eles não estabelecem quais antibióticos. Eles deixam antimicrobianos. Se é um germe gram positivo, se é um germe gram negativo, se é um anaeróbio, ele não estabelece isso, deixa em aberto. Esse é o grande perigo. Essas prescrições de antimicrobianos, de antibióticos, vão ser dadas para um antibiograma? Não vão ser dadas para o antibiograma? Chegou lá para o enfermeiro, ele vai prescrever qual antibiótico? A azitromicina, que já tem uma grande resistência antimicrobiana na sociedade, no meio comunitário, ou não vai ter? Essa que é a nossa grande preocupação e, mais uma vez, acredito, vai dar atribuições para o enfermeiro, um tanto até quanto desnecessárias. O enfermeiro já tem grandes atribuições, seja na atenção primária, lá no posto de saúde, ou dentro do hospital. Então, é bem isso. Eu acho que o nosso representante do sindicato de enfermagem captou a questão. Está se dando atribuições que não é do enfermeiro. Mais uma vez, reforço, em bom português, infelizmente, o governo, seja ele de esquerda ou de direita, não quer pagar profissionais lá na ponta. Ele não quer pagar outro médico. Talvez o caso lá não ser do teu município.
Está faltando profissionais, pelo jeito, porque tem uma demanda grande e a demanda não está se conseguindo ser atendido profissional que está lá. Não, então vamos delegar a outros profissionais da área da saúde essa atribuição que é do médico. Acho um tanto quanto um equívoco. E, mais uma vez, infelizmente, daí os governos, seja lá, independente, direita ou de esquerda, acabam querendo criar uma luta de classes desnecessária e, mais uma vez, reforço, dando atribuições a uma profissão que é da outra, que tem aquela responsabilidade, que teve a formação acadêmica para isso. Mais uma vez, reforço. A gente tem que ter muito cuidado para não melindrar sentimentos, que não é melhor nem pior do que as outras. É que tem toda aquela formação, desde o início, teve tantas horas de farmacologia, teve tantas horas de clínica médica, teve tantas horas de microbiologia. É esse o grande cuidado que nos deu essa preocupação. Essa preocupação com a sociedade. Tá, em cima desse ponto específico, Eduardo, e até indo ao encontro dessa ideia de que, em absoluto aqui, a ideia não é criar um conflito de categorias, pelo contrário, a gente colocar o assunto para debate que está sendo debatido e entender, colocando os dois lados assim frente a frente, eu acho que fica melhor de entender esses contrapontos. Foi colocado aqui em determinado momento esse temor por parte da classe médica de que não há, segundo os médicos, a formação específica adequada para fazer esse diagnóstico, mesmo que seguindo esses protocolos. Eu acho que esse ponto vocês discordam. O enfermeiro tem essa formação específica para fazer esse diagnóstico a partir do protocolo? Pois aí é que eu te disse, que eu estava chegando lá... Ou daqui a pouco é muita atribuição para vocês também. A questão da atividade profissional do enfermeiro. Uma das coisas, né, eu costumo dizer ao longo dos meus 44 anos dentro da enfermagem, que se tu não sabe, não faz. Uhum. Não sabe, não faz. Né? Porque tu vai matar alguém. E isso aí serve para qualquer profissional de saúde. Não Exato. sabe, não faz. Né? E dentro desses 44 anos, eu trabalhei muito com residência médica. Muito com residência médica. Né? Do pessoal chegar no início do semestre, entrando para o primeiro período de experiência de residência, e a gente está organizando o pessoal, né? De tu tá dizendo, olha, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu acho que faz parte do processo, faz parte do aprendizado, para isso é residência, né? Mas dentro da questão da enfermagem, o profissional que não é capacitado, que não está qualificado, que não está treinado, que não está preparado para aplicar ou trabalhar com protocolo, não deve fazer. Tá, isso quer dizer assim, que nem todo profissional vai estar preparado. Nem todo profissional. O Marcelo não vai fazer cirurgia cardíaca. Tá, mas eu digo especificamente sobre a enfermagem. Há os que não estão, mas há os que estão sim preparados. Sim, com certeza. Né? Eu não me sinto habilitado para ir para um centro de saúde, hoje uma unidade de saúde, seguir protocolo, porque eu não sei fazer. Agora, se tu me botar lá no SAI para atender DST, trabalhei com isso, fiz capacitação para isso, inclusive fui um dos primeiros enfermeiros dentro de Porto Alegre a ser treinado pelo Ministério da Saúde para fazer teste rápido em Porto Alegre, porque não se fazia. Né? Então, dali se desenvolveu, matriciei, capacitei vários enfermeiros para fazer. Então, teve muitas coisas. Teste rápido HIV AIDS. Sim. Conhecemos bem. Não, conheço bem, porque eu tive aula de infectologia. É que essa é a questão, esse ponto que tem que ter muito cuidado. Sei muito bem o que é DST. Para quem não está escutando, doenças sexualmente transmissíveis. Mas esse cuidado, eu não posso fazer cursinho do Ministério da Saúde e dar um cursinho do Ministério da Saúde e dar atribuição de médico. É isso que nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes, eu fiz um cursinho de capacitação. Não existe cursinho de capacitação para ler protocolo. Me perdoe, não existe. E quando eu for numa unidade básica de saúde ou for numa emergência hospitalar, eu quero ser atendido por um médico e a dona Maria e o seu João que estão nos assistindo, se tiver com alguma suspeita de uma infecção, para fazer o diagnóstico de infecção, bacteriana ou não, exija que isso seja atendido por um médico. Não deixe lá a situação local não permitir que um medicamento, que a gente tem o risco da interação medicamentosa, a gente tem o risco do efeito adverso do medicamento, tem o risco de, eventualmente, o indivíduo ter
algum tipo de... pode ter uma anafilaxia em relação àquele medicamento, ser dado por um profissional de enfermagem. Não é porque melhora ou pior, pela formação acadêmica da enfermagem é muito discrepante da formação acadêmica da medicina, porque senão vamos dar o tipo de enfermeiro de médico, e não é isso. E é isso que cuidado que nós temos que ter. Eu acredito que nem sequer. Também acredito que não se queira. Eu acho